A paz do Senhor, estrelas. Vamos ler Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Você está entendendo, estrela? Aqui nós temos o esboço desta palavra. Nos dias de Noé, o pecado era extremamente evidente de duas maneiras: sexual e violenta, e de violência. Você está entendendo aqui? Deus conhece os nossos pensamentos, e é como nos dias de hoje, o coração das pessoas, o pensamento das pessoas é só sobre sexo e sobre violência. Tudo o que leva a... Você pode ver, se há uma contenda, houve algum tipo de violência, é porque envolveu o sexo ou envolve a violência. De uma maneira ou de outra, ele está caminhando pro mesmo caminho. Porque eu, missionária, eu entendo que a grande maioria das desgraças que acontecem hoje em dia é por causa da má intenção, a intenção do sexo. Tudo envolve a área sexual. Você pode ver, começa de uma maneira ou de outra. Se não começou, termina. Se foi pela violência, termina no sexo. Alguma coisa acontece. Por quê? Porque é um pecado que ela é envolto quase todas as pessoas. De uma maneira ou de outra. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E se você está lá no mundo, você pode começar pecando na iniquidade em outras áreas. Mas no final da destruição, quando Satanás tá conseguindo dar cabo da tua vida, tu tá lá, mergulhado no lamaçal da prostituição, na área sexual, da pornografia. E Deus, lá na época de Noé, o 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava interiormente. Por quê? Porque é no secreto. Nem sempre dá pra ver aparentemente, mas quando tu cutuca ali, tu vê que se transforma num vespeiro. Olha só, sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, nos dias de Noé, o pecado era extremamente evidente de duas maneiras. As evidências dizem tudo sobre algo que uma pessoa está vivendo, que é o desejo sexual e a violência. Você está entendendo a clareza desse versículo? Assim está acontecendo nos dias de hoje. Olha aqui, ó. A iniquidade humana e a corrupção não mudaram. Não muda, por quê? Porque Satanás, ele tem um projeto, a estratégia dele. Veja bem, a gente estava conversando no nosso trabalho, as meninas, e a gente estava conversando sobre a área sexual. O homem, todo mundo fala, isso é ciência. Ah, mas o homem não fica sem sexo. Mas a mulher também não fica. A mulher, para ela viver uma vida íntegra na presença do Senhor. Eu tô falando de mim agora. Para você vir aqui falar da palavra do Senhor, de abstinência sexual, de algo que você não pode praticar fora do casamento, ou você mata a sua carne, passa dias sem comer, toda hora você tem que estar orando, toda hora você tem que estar clamando. O sangue de Jesus tem poder, por quê? Porque a carne grita, a carne é viva. Pera aí que você já vai entender. E outra coisa, por que muitas vezes você vê aquela mulher irada, aquela mulher desorientada dentro de casa, angustiada, qualquer coisa ela grita com os filhos, qualquer coisa ela faz algo assim que você não sabe por quê, de tanta irritabilidade? Por quê? Falta de sexo. Então a mulher também não fica sem sexo. Para você ficar sem sexo, você tem que matar a tua carne. E ninguém quer matar a tua carne. Vamos lá, já começa pelo pão, carboidrato. Você come massa branca, você morre de... Eu posso falar aqui, porque esse canal aqui não é para criança, é para adulto. Você morre de vontade de transar. Por que vontade de transar? Porque você come comidas que o teu sangue, o teu organismo fica vivo, fica cheio de saúde, fica cheio de energia, e a carne lá embaixo, ela começa a gritar. Vamos falar aqui o português bem claro. Aí o que acontece? Aí você quer transar. Deixa eu falar de mim para não falar de você. Eu estava observando uma irmã, uma colega nossa, uma mulher de Deus,
que acabou de ficar viúva. Antes de ela ficar viúva, ela já estava flertando com outro homem casado. E eu falei pra ela, olha, isso aí não é certo, viu? Porque você tem bastante ciúmes do teu esposo. E você acha que ele faz isso com você? Não, ele não faz isso. Eu falei, e por que você tá dando em cima do homem casado? Por quê? Porque ela já sabia que o esposo ia morrer e ela já estava preparando o campo. Olha só, isso é só pra quem tem visão e vive no jejum e na oração. Ah, missionária, mas então tu tá querendo... mas o dom que Deus te dá, ele não tira. Você que tem dom da palavra de Deus, entende a palavra de Deus, não adianta, profeta do Senhor não vive enganado. Quem é profeta não tem amigos, quem é profeta é humilhado, quem é profeta é escorraçado. Por quê? Porque profeta fala a verdade. Você entende que Jeremias falava a verdade, põe a sua casa em ordem. Ezequiel falava a verdade. Você conhece a palavra do Senhor. Profeta de verdade não é aceito por ninguém. Profeta de verdade, ele é odiado. Então eu comentei com ela e ela falou, mas prove que eu estou no adultério. Eu falei, mas a palavra do Senhor, ela é clara, olhou, pecou. Então quando a pessoa se trata dele, só vale a parte B da Bíblia, que fala sobre penetração, a consumação no sexo. Mas aquela nutrição do adultério, que acontece continuamente até o ato da consumação em si, as pessoas esquecem. Então a Bíblia, ela é clara. Porque a pessoa fica violenta se você for falar para ela sobre aquele ato, alertar. Então agora essa moça, essa jovem, já está viúva. E eu ainda continuo na graça do Senhor, no olhe a hora que eu quiser. Se eu quiser, eu vou lá e transo. Eu só estou citando a minha vida, porque a missionária não anda no adultério. Quando eu estou na presença do Senhor, verdadeiramente eu não acho justo você viver no adultério. E aí, ela sempre dizia para mim, ai, Vi... Quando o esposo era vivo, quando ela estava casada, isso há 3 meses atrás, alguns mesinhos, e ela dizia, você não pode dar em cima dos homens, você não pode flertar com os homens, eles têm que vir dar em cima de você. Faz 2 meses que ela ficou viúva, ela já saiu da igreja, ficou no meio do caminho ali para poder transar com o rapaz, nosso vizinho, ali da frente. Então uma coisa é você ministrar a palavra e outra coisa é você viver a palavra. Mas Deus aqui conhece, olha aqui, ó, os pensamentos do seu coração. Deus, ele conhece o que está no oculto e no escondido. Não adianta você querer que o teu irmão viva uma verdade que você não vive. Isso tá cortando pra mim, tá? Tô pregando pra mim. Por quê? Porque para você dizer a verdade pro teu irmão, você tem que vivê-la. E hoje eu fico olhando e falo, ai Senhor, como é fácil você dizer pro irmão não fazer aquilo ali, né? Mas quando se trata da tua abstinência, você não consegue. Mas como Deus consegue ver os nossos pensamentos, aqui vão pra frente, o 7 que vai nos dizer aqui, ó. Deixa eu terminar de ler aqui, ó, do esboço. A iniquidade humana e a corrupção não mudaram. O mal ainda se revela vividamente por meio do desejo e da violência. O desejo é aquilo que faz você viver uma abstinência constante. E a violência, que é aquilo que mostra a irritabilidade. Por quê? Porque você não está liberando aquele hormônio que faz você abaixar os seus ânimos, a sua pressão, tanto psicológica quanto física do sexo, aquela abstinência. Então você manifesta uma certa violência. Você fica uma pessoa violência, muitas. E essa área se trata mais das mulheres, porque os homens, eles se masturbam mais. A mulher não é toda mulher que se masturba. No meu caso, eu me masturbava, por quê? Porque Satanás tinha uma maneira diferente de agir na minha vida em virtude da química. Então aqui, ó, hoje pecados sexuais de todo tipo e violência predominam em sociedades por todo o mundo. Você está entendendo como essa palavra hoje veio falar de violência e sexo? Como são duas coisas assim extremamente importantes nós tratarmos na nossa vida? Por que, missionária? Porque se eu fosse falar de abstinência sexual, eu poderia falar de violência. Mas para que hoje eu viva uma estabilidade espiritual, na bonança, colhendo os frutos da minha obediência, eu preciso orar e jejuar direto. Porque, missionária, não é sempre, Estrela. Não é mentira. Se você falar, às vezes você jejuma um mês, às vezes você quebra o jejum. Às vezes você ora uma semana, às vezes você para de orar. Às vezes você jejua no meio do dia, você quebra o jejum. Porque nós somos humanos. Mas
como Deus conhece a nossa intenção, como Deus conhece o nosso coração, Ele sabe do teu esforço. Esforça-te e eu te ajudarei. Você está entendendo? Então olha aqui, ó. Veja bem o 7, versículo 7. E disse o Senhor a Noé, e destruirei de toda a face da terra o homem. Eu criei desde o homem até ao animal, até ao réptil e as aves do céu, porque não arrependo de haver feito. Você está entendendo aqui, ó? Então, no esboço desta palavra, nós vemos que Deus se revela nos primeiros capítulos da Bíblia como um Deus que lida pessoalmente com as pessoas e é capaz de ter emoções, desapontamento e reação contra a rebelião voluntária do povo. Por quê? Porque é o povo que rebelia contra o Senhor. É o povo que não aceita a disciplina de Deus. Você está entendendo? A palavra arrependeu-se indica que, por causa do pecado da humanidade, a atitude e a expressão de Deus com relação às pessoas mudou. Você está entendendo? Deus também muda de pensamento. As atitudes dele também mudam. Olha aqui, eu dei misericórdia e paciência para juízo. Você está entendendo? Então Deus tem paciência conosco até um certo tempo. Depois ele passa a fazer juízo. Veja bem, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, preste atenção. Hoje Deus nos enviou o Consolador. Por quê? Porque Jesus, Deus, é um ser tricotômico, né? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje, Jesus, ele é intercessor, ele intercede pelas nossas vidas. Então, ele é um advogado. Veja bem, o que é que você... Quando você faz uma coisa errada, você corre e você pede pra quem? Você paga um advogado, não é verdade? Quando você não tem dinheiro, você pega um advogado do Estado. Não é verdade? O pastor, ele é um advogado gratuito. Ele vai lá, ele dobra o joelho dele e ele ora por você, porque você está sob a autoridade dele. Assim é o pastor. O advogado, você paga. Aí o que acontece? O advogado, ele vai marcar uma audiência e vocês vão lá falar com quem? Com o juiz, para ver se o juiz absolve a tua causa. Não é assim? Que você é inocentado. Não é que você é perdoado, você é inocentado porque lá nas leis, né, na legislação, existe algo que te inocenta ou que te livra de uma punição mais pesada ou do calabouço, que é as prisões. Preste atenção. Jesus, hoje, ele é nosso intercessor, ele é nosso advogado, ele leva a nossa causa a Deus, ele intercede ao Pai pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E aí nós pedindo perdão para Jesus, para Deus, dos nossos pecados, nos arrependendo, nós somos livres das nossas prisões. Preste atenção. E assim sendo livre das nossas prisões, nós entendemos que o nosso pecado foi perdoado e nós nos aliviamos. Por quê? Porque Jesus é o nosso advogado, ele nos ajudou, ele intercede ao Pai. Mas, aqui eu vou repetir, aonde é que eu... Olha aqui, ó. Deus, em relação às pessoas... Não, desculpa. E atitudes e expressão de Deus com relação às pessoas mudou. De misericórdia e paciência para juízo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ser tricotômico. Olha aqui, ó. Hoje ele é nosso advogado, Jesus. Amanhã ele será juiz. Então aqui quando ele está dizendo que ele destruirei de toda a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves dos céus, porque me arrependo de ter feito juízo. Aqui fala de juízo, você já vai entender que ele manda Noé construir uma arca. Então quando naquele grande dia está chegando o dia que ele vai mudar de misericórdia e paciência para juízo. Juízo é o quê? O juízo de Deus tem um juiz. Então, naquele dia será dado a Deus todo o poder. Então, o que acontece? Jesus, lá quando ele morreu na cruz, derramou o sangue dele, foi para que eu e você nos arrependemos dos nossos pecados. Então, ele intercede ao Pai através do nosso arrependimento. Veja bem, através do nosso arrependimento. E nós somos perdoados. Mas, naquele grande dia, Jesus vai nos julgar. Ele será juiz. É ele que vai nos julgar. Hoje ele é nosso advogado. Amanhã ele será o nosso juiz.
E aquele que ele não lembrar, que ele viu que só fez coisa errada, não que ele não lembre, desculpa, ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado desde a fundação do mundo para o diabo e seus anjos. Você está entendendo, estrela? Então a palavra do Senhor vem de uma maneira extraordinária falar sobre juízo hoje. E não corta só para você, tá cortando para mim. Você sabe o que você está fazendo. Vamos para frente. Olha aqui, ó. Embora a existência e o caráter e os propósitos finais de Deus nunca mudem, é a misericórdia. Você entende que temos lá 1 Samuel 15:29, Tiago 1:17. Ele permanece aberto e sensível para as pessoas. Os sentimentos e as atitudes ou ações de Deus podem mudar dependendo de como as pessoas respondem à sua vontade de orientação. Você está vendo que como que precisa se posicionar? É você que precisa se arrepender? O fato de que Deus pode sentir arrependimento e pesar deixa claro que ele mantém um relacionamento íntimo e pessoal com a sua criação. Ele ama as pessoas profundamente, conhece por completo, tem plena consciência de suas consistências. Você está entendendo, estrela? Olha aqui, ó. Noé era um varão justo e reto. Olha aqui, ó. Então vamos lá. Vamos pular lá para o 13. Olha aqui, ó. Deus anuncia o dilúvio. No 13... Então disse Deus a Noé, a fim de que toda a carne é vinda perante a minha face, ele queria que todo mundo fosse até a face dele. Por quê? Porque ele ia julgar. Você está entendendo? Então tem várias partes na Bíblia que mostram o julgamento de Deus. Julgamento é o dia que você ou vai entrar no céu ou vai ser lançado. Ou seja, ou você vai ser preso ou você vai ser absolvido. Você está entendendo? Toda ação tem o mundo físico e o mundo espiritual. Você está entendendo, estrela? Então nós não podemos fugir daquilo que a palavra do Senhor vem nos dizer. Ah, mas você não fala da história, você não fala, olha, aqui nessa aplicação, quando a missionária vem trazer, a missionária traz a Bíblia de uma maneira que transforma. Quando nós estamos lá na igreja, participando de um congresso, participando de um evento, de uma festividade, aqueles pastores renomados, aquelas pastoras renomadas, aquelas missionárias lá dos Gideões, elas vão ministrar a história que cabe a quem gosta de história ouvir. Eu já venho aqui direto para a aplicação da prática. Por quê? Porque não é o objetivo desse canal falar de história. O objetivo desse canal é falar sobre arrependimento, sobre a palavra verdadeira de Deus, que é missões, fazer missões, liderança, cura e libertação. Esse é o objetivo desse canal. Então, quando você entra aqui, você já vai entender o objetivo, você já vai ver o contexto desse canal ali na descrição do nosso canal. Desde já eu peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que essa plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante. Então disse Deus a Noé, a fim de que toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei contra a terra. Você está entendendo, estrela? Então olha aqui, ó. Naqueles dias, enquanto todos viviam de maneira ímpia, veja bem, naqueles dias, ímpia, Deus viu que Noé ainda adorava. Eu e você temos que adorar, estrela. Adorava, confiava nele e fazia o que era certo. Reto em suas gerações, indica que Noé não se deixava influenciar pela imoralidade ao seu redor. Por ser um homem justo, que nutria profunda reverência a Deus e corajosa resistência a opiniões e comportamentos populares, Noé achou graça aos olhos de Deus. Você está entendendo? Deus achou graça em Noé. Será que Deus pode achar graça hoje em eu e você? Será que Deus pode achar hoje retidão em eu e você? Fora da violência e fora da vida sexual? Podemos viver uma vida de abstinência e retidão na presença de Deus? Vamos aqui, deixa aqui nos comentários para nós entendermos. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás o comprimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Então nós temos que betumar o nosso corpo, blindar
o nosso corpo, para que a água não entre, para que a destruição não entre, porque para Noé ser salvo, o barco dele teria que ser muito bem construído, o barco dele tinha que ter uma estrutura muito boa, ele tinha que seguir os parâmetros e as ordens de Jesus de como fazer. Então Jesus, ele deixa bem claro, olha aqui o esboço desta palavra, veja bem, a postura justa de Noé para com Deus resultava da graça divina, a sua misericórdia imerecida e da fé de Noé em Deus. É também um resultado da misericórdia e benevolência imerecida de Deus. Olha só, nós não merecemos a benevolência de Deus. Nós que recebemos apenas pela fé demonstrada por um sincero esforço de seguir a Deus e evitar o pecado. Hebreus 11:7, você pode ler lá, que eu sei que tu gosta de Bíblia, declara que Noé foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Se nós temos fé, se nós somos retos e se nós verdadeiramente seguimos a Deus, nós vamos ser herdeiros de uma justiça. Justiça é essa que Deus vai nos separar para que a justiça dele não caia sobre nós, caia sobre aquele que ele vai julgar iníquo. Você está entendendo? Olha que o Novo Testamento também declara que Noé foi pregoeiro da justiça, ele ministrava a justiça. 2 Pedro 2:5, ele é um exemplo de como deve ser alguém que fala em nome de Deus. Você está entendendo, Estrela? Como Deus é maravilhoso. Quando nós falamos em nome de Deus, tem que haver algo, uma essência que emana, que expele do nosso corpo. E a pessoa vai ser envolvido naquela energia divina e vai ser persuadido pelas palavras que saem da sua boca e vai entender que a verdade de Deus nesse tempo é o arrependimento sobre todos os nossos pecados. Você está entendendo? Porque quando Deus mandou Noé construir uma arca, e Deus achou justiça nele, fé, obediência. Então que Deus olhe para nós hoje com um olhar de misericórdia, que a justiça dele nos alcance e olhe com benevolência, para que Deus veja em nós, os nossos pensamentos, a pureza quanto à área sexual, quanto ao pecado, quanto à violência, quanto àquilo que as pessoas não vê. Por quê? Porque a violência, ela é expressa através das nossas expressões, mas quando nós guardamos aqui, ela fica escondida dentro do nosso coração. Ela reflete na vida sexual, na área pornográfica, na área de ali na barra de rolamento. Você pode entender que existem várias maneiras de expressar a violência. Você pode estar morrendo de ódio. Isso é experiência, eu tô falando de mim, eu tô falando de você. E você fica ali na barra de rolamento, você pode estar morrendo de ódio, mas você fica várias horas ali na barra de rolamento. E o Satanás é tão sujo que ele só te traz aquilo que é concupiscência dos olhos e da carne. Você está entendendo? Então ali tu te acalma, porque ali tu fica horas. Aí você viu coisas que encheu os teus olhos e o teu coração. Aí tu vai lá pro banheiro, tomar aquele banho quente, lava o teu cabelo, faz aquilo que apraz lá no teu coração, a iniquidade. Lá que é o pecado escondido. E esse pecado é só Deus que vê. Estas feridas é só Deus que vê. E isto que você faz escondido é só Deus que vê. Ah, mas o meu pecado é escancarado, mas maltrata o coração de Deus. Não é agradável aos olhos de Deus. Você está entendendo? E se você faz esse, que é exposto ao olho nu, imagina o que você não faz lá escondido, que é o que eu sempre digo. É muito fácil você ministrar algo na vida de uma pessoa e dizer: ah, missionária, você não pode dar em cima dos homens para casar. Você é viúva, mas você não pode. Você tem que esperar o servo do Senhor. Mas a hora que você vai olhar, a irmã está em adultério, escondida. Aí a gente vai descobrindo aquilo que está no oculto e no escondido. Aí é uma pastora, mas não pode estender a mão, não pode orar. É um presbítero, mas não pode estender a mão, não pode orar, porque está em pecado. Você está entendendo? Então são coisas que o Espírito Santo de Deus conhece no nosso coração. É quando ele olha e não acha justiça na nossa vida. Então a palavra de Deus hoje culminou no meu coração sobre essa palavra. Vamos construir a nossa arca. Vamos alertar. Por quê? Porque está vindo um juízo aí de Deus no Brasil, climático, grandes coisas. Não sei se vocês lembram, quem assistiu aqui o vídeo do canal, viu aquele vídeo que eu dei um testemunho, que eu
eu tive uma visão do telhado muito alto, que viria aquelas pedras de gelo, e eu dizia para o Senhor que aquele telhado não ia me abrigar. E Deus falava para mim ficar embaixo do telhado. Quem é que viu esse vídeo aqui que eu postei o meu testemunho da visão que eu tive? Que Deus falou para mim, fica embaixo do telhado. E a tempestade estava tão grande que estava destruindo todo mundo? Então, você está percebendo que o Brasil e o mundo está passando por uma ventania muito forte? Você está percebendo que o Brasil e o mundo, em virtude desse tsunami que teve lá fora, desse terremoto, está vindo muitos tsunamis e muitas tempestades, desculpa, Estrela, muitas tempestades climáticas? Você está vendo? Por quê? Porque Deus, ele alerta aquele que está debaixo da graça dele, aquele que tem fé nele. Por quê? Porque eu preciso vir aqui e dizer para você se preparar. Eu preciso vir aqui e dizer para você te consertar. Você está entendendo por quê? Porque Deus vai passar na terra. Deus está avisando. Só que as pessoas não estão ouvindo a voz de Noé. É Deus que fala na boca de Noé. Você está entendendo? Então agora, muita gente que viu aquele vídeo, talvez vá lembrar que eu falei que eu tive essa visão. E aí eu vi alguns vídeos aqui na plataforma que os ventos estão destruindo muito. Estão arrebentando janelas de casas. Estão carregando gente. Estão destruindo tudo. Então Deus vai passar na terra. O dilúvio de Deus vai chegar na minha e na sua vida. Então vamos preparar a nossa arca. Vamos betumar a nossa arca para que a água não atinja. Você está entendendo? Olha aqui, eu tenho um esboço pequenininho dessa palavra aqui, ó. Olha aqui, ó. Um símbolo profético de Cristo, aquele que salva do juízo e da morte, os que nele confiam. Então aqui, ó. Em Hebreus, né, sugere que a arca é um tipo de símbolo profético. A arca é um tipo de símbolo para hoje. Naquela época realmente foi. Moisés, aquilo que Moisés ficou dentro, eles chamaram de cesto, de arquinha. Tá aqui. Você tá entendendo? Então vamos cuidar da nossa arca, vamos betumar ela, para que a água não penetre. Porque naquele momento da tempestade, naquele momento que Deus vai destruir a terra, vai fazer uma limpeza, vai vir um avivamento, vai vir muita coisa. Mas primeiro Deus vai chamar o povo à excelência. Primeiro Deus vai chamar a atenção do povo para a face dele, porque Deus não está aguentando mais. O pecado aqui embaixo está fedendo nas narinas de Deus. Pecado escondido, ira, ódio, violência e sexualidade. Você está entendendo, Estrela? Então eu quero agradecer a você. Esta palavra culminou ao meu coração neste dia de hoje. Aprove o Senhor que eu falasse até aqui. Até aqui Deus nos permitiu que falasse. Então eu quero te agradecer, deixa seu like, compartilha esse vídeo com mais alguém, para que essa plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante. Esse conteúdo é meu, é da parte de Deus para eu e você. Então, por enquanto, fique com Deus e a paz do Senhor.